Olá pessoal, eu sou o professor Grins e nesse vídeo eu vou introduzir para aquelas pessoas que ainda não estão bem firmes nesse assunto ou mesmo aquelas que estão iniciando a integral pelo método da substituição. Vou dar todos os fundamentos teóricos e também alguns exercícios para sedimentar melhor esse assunto. Para a gente falar a integral pelo método da substituição, eu vou ter que falar antes da derivada, mas vai ser bem rapidinho. Eu tenho aqui uma função que eu chamei de primitiva, que vai dar origem a tudo, e eu derivo essa função, acho a sua derivada. Pela regra da cadeia, eu derivo a função e multiplico pela derivada da função interna, que é uma função composta. Então, isso aqui é a derivada pela regra da cadeia. Fica bem claro isso. Derivada da função vezes a derivada da função interna. Agora, se eu integro aqui, se eu integrar isso aqui, eu vou ter que desfazer a derivada e voltar à função primitiva. Mas eu vou integrar exatamente esta derivada pela regra da cadeia. Como é que vai ficar então? E aqui está representado a função derivada pela regra da cadeia. Aqui está. Claro, pendura o dx, porque a integral exige isso. Então, a gente coloca esse dx, não vou entrar em muitos detalhes por causa disso. Então, mas se eu integrar isso, eu vou voltar a ter a função primitiva. Deixa eu colocar aqui a função original. Alguns professores resolvem trocar o linha dx, aqui está, por du. Então, algumas tabelas vai ter du também, ao invés de o linha dx. É a mesma coisa. Então, só reforçando que nós temos uma função e a derivada da função interna. É isso que eu quero que fique bem claro. Por quê? Porque ela é uma derivada e eu estou retornando a função primitiva. Então, é por isso. Vamos ver isso agora num exemplo prático, para ver como se aplica isso. Então, para começar, um exemplo bem simples e tradicional, uma função elevada a uma potência e aqui ao lado uma outra função que tudo indica ser derivada dessa, porque tem um grau a menos. E aqui está o padrão que a gente conhece de integral de função simples, mas o que nós temos é uma função composta, então eu vou chamar de u, é muito normal, elevado a p e du. Olha bem, o u elevado a p, a nossa função, e aqui a derivada do u. Exatamente como a gente tinha visto. Vai ficar como está aqui, imitando o padrão, u elevado a p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante. Se eu for fazer a comparação, o nosso u está aqui. Então, u exatamente 2x elevado ao cubo mais o 5. E agora, para derivar, para ver se está tudo certinho, derivada de u vai ser, esse 2 escorrega para frente, vai dar 6x e subtrai 1 lá de cima, 2. Derivada de 5 é 0 e o seu dx pelo fato de ser du. E agora, o que eu vou fazer? Vou trocar o x por u. Então, eu vou isolar aqui o x ao quadrado dx, que é o que está aqui, ó. Du sobre 6 igual a x ao quadrado dx. E agora eu vou fazer a dita substituição. Então, substituindo o x por u, integral, o u está aqui, elevado a 49. Troquei tudo isso aqui por um u. E x ao quadrado dx está aqui, é du sobre 6. Então, du sobre 6. Passa esse 6 para frente, vai ficar 1 sexto integral de u elevado a 49 du. Podemos aplicar isso aqui agora porque ficou bem parecido. U elevado a p, onde o p é 49. Então, u elevado a 49 mais 1 sobre 49 mais 1. Não se esquecendo de um sexto aqui na frente, que eu já estava me esquecendo. Mais a constante.
efetuando a soma, u elevado a 50, 50 vezes 6 dá 300. Então, já posso colocar 300 ao efetuar esta multiplicação, mais a constante. E agora, quem é u? Porque nós temos u, mas u é uma variável auxiliar. Nós temos que retornar a colocar o x. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó. E no lugar do u, eu vou colocar 2x elevado ao cubo mais o 5. Tudo isso elevado a 50 sobre o 300 que está aqui embaixo. Mais a constante. Então, aí está o resultado final dessa nossa integral. Lembrando que, então, a função composta tem o u e a derivada da função interna aqui. Também podemos resumir isso aqui que foi feito da seguinte forma. Eu tinha uma variável x. Essa variável x foi substituída por uma variável u. Então, substitui por u e após ter u eu integro. Então aqui está resumido tudo que eu fiz. X, eu troco x por u, aí eu integro, e depois que eu integrei o resultado que eu tive, eu novamente troco o u por x. E dou a resposta em função do x. Então, essa variável intermediária é uma variável auxiliar, para facilitar a nossa integral, apenas isso. Mas eu poderia ter resolvido essa integral de uma forma um pouco diferente e também mais rápida. Vamos ver então que outra maneira é que eu poderia resolver isso de uma forma mais profissional e mais relâmpago. Eu tenho novamente a comparação u elevado a p du, está aqui, sabendo que o u continua sendo aquilo que a gente viu, 2x elevado ao cubo mais 5. E, novamente, eu acho o du, rapidamente, já sabemos que é 6x ao quadrado de dx, e aí eu só comparo. O du está ali? Não, não está. Está faltando 6. Tem x ao quadrado? Tem. Tem dx? Tem. Mas o 6 não está ali. Então, eu coloco um 6 e, ao mesmo tempo, eu não posso acrescentar uma coisa, eu tenho que colocar alguma coisa que cancela 1 sobre 6. O que eu colocar aqui, eu ponho o inverso. Mas aqui, para mim colocar alguma coisa, tem que ser um número. Não pode ser a variável x. E aí, feito isso, agora está completinho, então eu aplico isso aqui. Uma vez que o du já está ali, comprovadamente, que eu fiz a comparação aqui. Então, vai dar 1/6 na frente, este fica, vezes 2x elevado a 3 mais 5 elevado a 49 mais 1 sobre 49 mais 1 mais a constante. Chegamos ao resultado de uma forma bem mais rápida. 2x elevado ao cubo mais 5 elevado a 50. Embaixo, 50 vezes 6 dá os mesmos 300. Aí está. É uma forma mais profissional e é assim que geralmente os estudantes fazem. Eles colocam aqui o número que está faltando, colocam o inverso aqui e já aplicam isso aqui. Tá? Vamos para um próximo exemplo, então. O próximo exemplo aqui está, nos lembra aquela integral simples de e elevado a x, cujo o resultado é o próprio e elevado a x mais a constante. Mas como a nossa é uma função composta, então nós vamos colocar integral de e elevado a u, porque não é uma variável apenas, é uma função lá em cima, e du já vimos por quê. Igual a e elevado a u mais a constante. Fazendo a devida comparação, quem é o u é 5x menos o 1. E derivada de u, 5 dx. Passa dividindo, vai dar du sobre 5 igual a dx. Vocês podem fazer daquele jeito direto também, se assim desejarem. E aí, continuando, agora eu vou fazer a tal de substituição. Integral de e elevado a u e dx está aqui.
du sobre 5. Então, du sobre 5. Fiz a substituição, o x sumiu e agora só o u ficou prevalecendo. Então, passa para frente novamente, é 1/5, a constante passa para fora, fica e elevado a u du, e elevado a u du, aqui está. É o próprio, não se esquecer do 1/5, e elevado a u, mais a constante. E agora que eu já integrei tudo direitinho, 1/5 aqui na frente, este u volta a sumir, dando espaço para o x. Então, u é 5x menos 1. Resposta final, então, 1 sobre 5 e elevado a 5x menos 1, mais a constante. Aí está o resultado, bem fácil. Mais uma integral, e aqui quando não tem nada está elevado a 1, e quando isso acontece, quando o expoente é 1 lá embaixo, a gente se lembra da integral de dx sobre x, que é a integral simples, né? Logaritmo de x mais a constante. No nosso caso, como aqui embaixo é uma função, então vai ficar integral de du sobre u. Então, onde tem x passa a ser u, e onde é dx passa a ser du. Igual, claro, agora aqui tem que fazer a correção logaritmo de u mais a constante, sendo que o u é o que está embaixo, 2x menos 1, e a derivada de u é 2dx. Novamente, para isolar, fica du sobre 2, sobre 2 dx. E agora vamos fazer a substituição, e por isso que tem esse nome, integral, o dx é du sobre 2, então fica du sobre 2 em cima, e embaixo, 2x menos 1 é o nosso u. Este 2 é 1 sobre 2, passa para fora, lá para frente, 1 sobre 2, integral de du sobre u, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 logaritmo de u, e mais a constante. Podemos agora, então, substituir esse u pelo x, que é a variável que estava em questão. Então, vai ficar 1 sobre 2 logaritmo, no lugar do u, eu coloco 2x menos 1. 2x menos 1, mais a constante. Então, esta é a nossa integral resolvida. Vamos ver, então, agora um contra-exemplo. Nem sempre vai ser substituição trigonométrica, nem sempre vai dar certo. Vamos ver aqui, então. Se eu for calcular essa integral imaginando a substituição trigonométrica, eu vou pegar a integral simples de cosseno de apenas 1x. Isso aqui vocês encontram nas tabelas. Então, só em qualquer tabela, seno de x, mais a constante. E aqui, então, como é composta, é uma composição de função, eu vou botar aqui cosseno de u aqui dentro, que não é só x, e du aqui no lugar de dx. Igual a seno, continua valendo, de u mais a constante. Se eu for adiante, pegando o u, imaginando que isso aqui é u, imaginando, porque não é, menos 1, e a derivada de u vai ser 3x ao quadrado dx. E agora eu vou tentar isolar o dx, porque eu vou substituir dx. Então, du sobre 3x ao quadrado igual a dx. Fazendo agora a substituição aqui, vou puxar a setinha aqui, integral de cosseno de u vezes o dx é du sobre 3x ao quadrado. E agora o x não sumiu. Ficou u e x, as duas variáveis. Então, não deu certo fazer pelo método da substituição trigonométrica. Nós temos que ver outra forma de fazer. Só lembrando, então,
que aqui do ladinho tem que ter a derivada do que está ali dentro, senão não dá certo. Tá? Então nem sempre vai ser integral pelo método da substituição. Bom, este é o último exercício então que eu deixo para vocês, mas antes de terminar o vídeo, gostaria de deixar para vocês 3 exercícios sugestivos para que vocês tentem resolver. E a resposta desses exercícios estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos que eu estou enviando por e-mail e através de pendrive. O link de acesso a esses cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E com isso eu me despeço, desejando muito sucesso no estudo de todos vocês.